Olá, a paz de Cristo seja com todos. Eu sou Ângelo Staniski. Nós estamos hoje nesse ambiente um pouco mais tranquilo, mais arejado. Eu acredito que deve ser 7 horas da manhã. O sol está nascendo aqui, desse meu ladinho, então você vai ter uma claridade maior daqui, mas é um ambiente natural. É o momento e o horário que eu entendi que seria bom de fazer uma aula, e nós vamos hoje finalizar essa série com mais 2 aulas, que vai ser nas outras próximas 2 quartas. E nós vamos finalizar esse ambiente, finalizar essa matéria que nós estamos tratando sobre sabedoria humana, como a sabedoria ela dada na alma humana, ela pode ser próspera, ela pode ser benéfica, né? E como nós temos que ter um equilíbrio do espírito, dos dons espirituais, e um equilíbrio da sabedoria que é dada na alma. E como isso balanceado e equilibrado dentro da composição humana do cristão, ela pode ser muito benéfica, né? Muito próspera. E nós vamos hoje finalizar, e nós vamos, pela palavra de Deus, né? Pela espiritualidade, pela Bíblia, nós compreendemos que, já falamos isso em alguma aula passada, que a espiritualidade ela é matemática, ela é muito matemática, ela é uma fórmula, né? E se nós acertarmos essa fórmula, se nós acertarmos aquilo que é adicionado dentro dessa fórmula, seguir essa matemática espiritual, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, né? Já trabalhamos ali a vida de José, e nós compreendemos que José, ele tinha um dom espiritual no seu espírito, ele tinha sabedoria na alma, e como a união do espírito com a sabedoria da alma foi próspera para todo o Egito. É só nós olharmos em Gênesis. O que o faraó falou? Acaso acharíamos um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão sábio como tu. Olha como o faraó lhe reconheceu o dom, reconheceu a sabedoria. José se destacou entre os demais. Trabalhamos isso na aula passada. Tinha sim encantadores, magos, astrólogos, né? Uma gama de pessoas ali no auxílio de Faraó, mas o privilegiado foi José, porque Deus ele quer privilegiar aqueles que alcançam a sabedoria de Deus. Deus ele quer destacar entre os demais. E nós vamos ver hoje como a espiritualidade, como os dons do Espírito e como a sabedoria, ela é assim, é uma junção, não tem como dar erro, gente. É só ler a Bíblia, é só fazer o arroz com feijão. Fez o arroz com feijão, não precisa incrementar muita coisa, é só fazer o que precisa ser feito. Nós temos um personagem na Bíblia que o Espírito de Deus nos chamou a atenção com relação a Estevão. Em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 6, nós vamos novamente, tratamos a sabedoria, tratamos a alma em José, agora nós vamos tratar em Estevão. Na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, tem algo bem interessante. Na verdade é um segredo, né? Vamos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária do alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse serviço. Os apóstolos se reuniram, havia um problema nível terra, tá? Nós já falamos que a sabedoria ela vai tratar de solução de problemas nível terra.
Já falamos isso em aulas passadas. Mas os discípulos reuniram entre os 12 e chegaram à conclusão: nós não podemos fazer isso porque nós estamos nos consagrando ao ministério da palavra, estamos nos consagrando ao jejum, à oração e no ministério da palavra. Então nós não podemos desfocar dessa função. Função do apóstolo é, né, palavra. Função do apóstolo é ministração da palavra. Então nós não vamos servir as mesas, vamos escolher, tragam 7 homens, 7 pessoas. Mas os apóstolos, olha que interessante, eles fizeram 3 exigências bem sérias e que elas não podem ser ignoradas. A primeira exigência, versículo 3, tá? Atos capítulo 6, versículo 3. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus, sirvamos as mesas. Escolham. Olhem, veja, perceba, quem é quem? Quem é quem nesse povo, tá? Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. A primeira qualificação era ter a boa reputação. Cheios do Espírito e de sabedoria. Então, os discípulos, eles fizeram essas 3 exigências para caminhar com os discípulos, para caminhar ali com eles, as pessoas que deveriam estar agregadas a eles tinham que atender essas 3 qualificações. Ter uma boa reputação. E ter uma boa reputação, nós tratamos isso como em relacionamento de caráter. O caráter da pessoa é que, no fundo, vai fazer a sua reputação. Então ela tinha que ter uma boa reputação, né? E essa boa reputação, ela é interessante porque não é o que a pessoa fala, né? Tem pessoas que se fazem de si mesmo uma boa fama. Os discípulos estavam buscando o que o povo falava de certas pessoas. Qual era a reputação? Então a primeira qualificação para caminhar juntos com os discípulos e para executar aquela tarefa era o que as pessoas falavam de outras pessoas. Se falassem mal, então ele era excluído, e não era nem excluído, ele já era ficado de ladinho ali. Aquelas pessoas que falavam bem, essa pessoa é boa, essa pessoa você pode confiar, esse aqui vai dar um resultado, esse aqui é fiel, pega esse aqui então, aproxima ele. Tem que ter uma boa reputação, e a boa reputação é o que as pessoas falam e não que o indivíduo singular fala, né? Não sou eu falando das minhas patentes espirituais, não sou eu falando das minhas divisas, não sou eu falando o quanto eu sou poderosamente usado por Deus que eu vou sair convencendo, né? Eu não tenho que convencer ninguém, eu não tenho que cansar, eu não tenho que ter o dom de articular, de eu tentar imprimir nas pessoas uma imagem de que o irmão Ângelo é o cara. Não tem que convencer nada. Quem fala é o Espírito Santo. Quem diz o Espírito é o nosso padrão de comportamento, nosso padrão de comportamento de caráter é que vai dar a definição da pessoa, né? As pessoas são definidas não por aquilo que elas falam, mas uma pessoa é definida por aquilo que ela pratica. Aquilo que a pessoa diz pode não ser relevante, o importante é a expressão comportamental, né? Aquilo que ele expressa em nível de caráter, aquilo que as pessoas dizem a respeito. Isso é boa reputação. Tem a boa e tem a má, né? Temos as duas, mas os discípulos estavam exigindo boa reputação. Primeira exigência. Segunda exigência, tinha que ser cheio do Espírito, tinha que ter o Espírito de Deus. E existe uma grande diferença entre você ser cheio do Espírito de Deus e você dar uma falada em línguas, dar uma profetizada, dar uma revelada e achar que isso é cheio do Espírito. Não, isso não é cheio do Espírito. Dons de Deus em exercício é uma coisa, você ser cheio do Espírito a partir do seu interior como uma fonte que transborda é outra coisa completamente diferente, né? Então existe grande diferença entre dons e você ser cheios. Então se nós tivermos que entrar na palavra de Deus, nós vamos ver que são coisas bem diferentes. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, o seu padrão de comportamento ele é totalmente reconstruído segundo aquilo que o Espírito Santo quer. Então, a pessoa que ela é cheia, ela é recriada dentro dela novas expressões comportamentais, novas expressões de caráter. O que qualifica o caráter de uma pessoa, se a pessoa tem um bom caráter ou se a pessoa tem um mau caráter, é o quanto o Espírito Santo
trabalhou dentro dela, dentro do seu caráter, dentro da sua natureza. Não sei se nós vamos entrar alguma aula de caráter por agora. Ela pode estar no nosso radar um pouquinho mais para frente, mas não sei. Então, ter uma boa reputação, ser cheios do Espírito e ter sabedoria. Então, eram essas exigências que os discípulos tinham. E se os discípulos tinham essa exigência, é porque muito provavelmente Jesus passou para eles, né? Com certeza Jesus falou, olha, né, quando vocês tiverem que trabalhar com alguém, peguem essas pessoas, né? Sigam isso que com certeza vai ser bom para você. Então isso é para caminhar, para andar, para uma pessoa ser qualificada em poder trabalhar para o reino, ela vai ter que atender essas 3 qualificações. Novamente, no nosso irmão Estevão, nós vamos ver que o Estevão, ele era uma pessoa que ele tinha o Espírito, ele já tinha um bom caráter, com certeza, mas ele tinha o Espírito e ele tinha a sabedoria. Esse padrão de equilíbrio ele tinha dentro dele. E essa balança, ela é muito bem equilibrada. E ela precisa ser. Se eu tenho dom espiritual, mas se eu não tenho sabedoria para administrar esse dom, para potencializar, então eu tenho que me dedicar a buscar sabedoria. Porque se eu tenho o dom espiritual, ele pode ficar estagnado em mim, dentro de mim, porque é a sabedoria que vai abrir as válvulas de escoamento desse dom. Então eu tenho que buscar de Deus a sabedoria de como esse dom vai ser projetado, aonde vai ser projetado, em que direção, em que forma e qual o corpo que isso vai ser criado a partir da manifestação desse dom. Então nós temos que ter esse equilíbrio dentro de nós. Existe falando novamente, né, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e nós temos que existe algo, talvez nós tratamos nos próximas videoaulas, que é algo chamado sobre caminhos, né? Eu vou ir diante de Deus e vamos ver se Deus vai querer colocar no nosso radar das próximas aulas os caminhos, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o nosso guia. Então nós temos que ser direcionados por aquilo que a palavra de Deus fala. Eu não posso ser me direcionado por outras pessoas, independente daquilo que a pessoa fale, eu vou ter que ir para a palavra de Deus para ver se está em conformidade com a palavra de Deus, mas basicamente não existe a necessidade, né, nós não podemos ficar sendo levado por uma pessoa, por outra, por uma, por outra, nós fazermos aquilo que uma pessoa nos diz. Não, eu tenho que ir para a palavra. Então, existem caminhos, nós vamos entender que houve 12 discípulos, né? E esses discípulos, estes apóstolos, na verdade, eles foram pioneiros de um caminho. Eles foram os primeiros 12 que existiam. Não existiram outros além deles. Então eles foram os pioneiros. Esses apóstolos, eles foram os desbravadores. Então eles desbravaram um caminho na terra, mas para eles caminharem, mas é como se eles estivessem querendo dizer, olha, se você quer seguir os nossos passos, se você quer seguir os nossos caminhos, então siga o mesmo caminho, entre no mesmo caminho em que nós trilhamos, caminhe o mesmo caminho que nós caminhamos. É como se os discípulos eles falassem assim, ó, nós vamos passar pela terra, mas vai ficar escrito um manual, né? E se vocês cumprirem o que está neste manual, vai acontecer com vocês o que aconteceram conosco. Então sigam as nossas instruções, isto é, caminhem no caminho que nós caminhamos. E então os apóstolos, eles falaram isso, e eles deixaram essas instruções, né? Para quem é apóstolo, ou para quem quer caminhar neste caminho, você vai ter que obedecer a palavra de Deus, você vai ter que obedecer o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus falar para você, se você vai ter que trabalhar com pessoas, e precisa trabalhar, porque todos nós trabalhamos com pessoas,
Mas assim como uma empresa tem as suas exigências para alguém que se contrata, no ministério também existem exigências. Então os apóstolos exigiam que aqueles que caminhassem com ele deveriam atender esses 3 requisitos: boa reputação, ser cheio do Espírito e ter sabedoria. Isso é fundamental. Isso é um equilíbrio dentro de cada pessoa que não tem como dar errado. Se eu pego uma pessoa para me trabalhar comigo, para se aproximar de mim, mas que ela seja faltosa em alguns desses recursos, infelizmente ela não poderá estar conosco até que ela atenda essas exigências do Espírito para poder caminhar. Vai ficar junto, mas dentro de uma proximidade um pouco maior, ela realmente não vai ter. Então, isso são regras, são os caminhos que os apóstolos disseram. Existem pessoas que hoje existe uma febre, hoje existe algo com relação ao profeta, né? Então, o próprio profeta hoje já está muito banalizado. Hoje existem pessoas que nem suportam mais ouvir a palavra profeta, porque existem profetas, mas esses profetas que existem hoje, eles não atendem às exigências daquilo que a própria palavra de Deus diz, né? Então, existem cópias. O que é uma cópia? Uma cópia é uma cópia, né? Uma cópia não é algo que é original. É só uma réplica do que é original, mas não é original. Assim como tem apóstolos e que eles precisam seguir o curso dos apóstolos, eles precisam seguir esse caminho, né? Os profetas também. Então, se um profeta ele entende que ele pode ter um chamado de profeta, né? Ou tem a promessa de ser, então ele vai ter que buscar dentro da palavra de Deus qual é o caminho dos profetas, que caminho os verdadeiros profetas de Deus tomaram para que ele entre também nesse caminho. Eu particularmente, eu gosto de todos os profetas da Bíblia, mas o profeta que mais se identifica comigo é o profeta Micaías. Né? Eu falei, Deus, né? Se um dia o Senhor me der uma porção profética, então eu quero ser igual ao profeta Micaías. Eu quero entender quem é esse homem. Vamos entender um pouquinho sobre o profeta Micaías. Agora o sol está vindo forte, agora está ficando bom. O profeta Micaías, existem muita pouca referência sobre ele na Bíblia, né? Nós temos aqui em 2 Crônicas, capítulo 18. Vamos entender um pouquinho, porque se eu me identifico com o profeta Micaías, eu devo entrar no caminho que o profeta Micaías entrou. Eu devo caminhar o caminho que ele caminhou. E nós já falamos numa videoaula que caminhar significa eu ter uma expressão comportamental semelhante a esta pessoa. Mas eu não posso criar essa expressão comportamental independente do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo moldou o profeta Micaías, então vamos dizer que o Espírito Santo ele moldou, ele aperfeiçoou Micaías. Então o Espírito Santo ele sabe como trabalhar com Micaías. Ele aperfeiçoou caráter, caráter e temperamento. E a espiritualidade também, com certeza. Então as mesmas ferramentas que o Espírito Santo aplicou em Micaías é as mesmas ferramentas que o Espírito Santo vai aplicar em mim, me tornando semelhante a esse profeta, para que eu possa trilhar o caminho desse profeta, caminhar aonde esse profeta caminhou, ter uma expressão comportamental, uma expressão de caráter, como teve esse profeta. Então isso para nós, ele é muito, então eu devo passar por essa transformação, a qual o Espírito Santo ele vai me submeter a essa transformação. Então eu não posso querer ser igual ao profeta Micaías, mas ao mesmo tempo eu não me permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo para que ele me molde segundo o profeta. Existe hoje uma má interpretação que as pessoas falam assim: eu estou numa festa de casamento. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria que eu faria igual ele? Isso não tem nem lógica. Você está tentando ser uma cópia de algo que é original, sem você passar por uma transformação. Então, a nossa natureza precisa ser transformada, que o Espírito Santo ele vai nos conformar, ele vai nos adaptar a nos tornar semelhantes àquele indivíduo.
Né? Então, como eu tenho uma identificação com o profeta Micaías, o Espírito Santo vai trabalhar em mim para que eu me torne semelhante ao profeta Micaías. Então, eu vou passar por uma transformação, eu vou entrar no mesmo caminho que esse homem caminhou, eu vou ter as mesmas consequências que esse homem teve e eu vou colher os mesmos frutos que ele também colheu, porque eu vou me tornar semelhante a ele em espiritualidade. Vamos dar uma olhada em 2 Crônicas, capítulo 18. Ora, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe. A fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá: Como tu és, sou eu, e o meu povo com o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, lhes perguntou: Iremos à guerra contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, pois Deus entregará nas mãos do rei. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque ele nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre más. Essa é uma característica dos bajuladores, né? Os bajuladores eles sempre vão profetizar coisa boa, sempre, né? Para estar próximo do rei ali, 400 homens vão estar bajulando com falsas profecias, né? Para estar próximo. Essa é a característica do falso profeta, né? Sempre vai estar bajulando com falsas profecias. Ó, quem é esse homem? Ó, é Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse: Não fale assim, rei. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com seus trajes reais, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizando em sua presença, bajulando: Deus é contigo, aquela coisa de bajulador, manipulador, né? Zedequias, filho de Quená, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios, de todos consumir. Todos os profetas profetizavam o mesmo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías lhe disse: Olha, há uma voz, os outros profetas predizem êxito para o rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Tipo, ó, se venda, se corrompa, faz o joguinho deles para salvar a tua vida, para você aí ter alguma vantagem, entra no sistema deles, tá? Respondeu, porém, Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isto falarei. Vindo ao rei, o rei lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Aí Micaías, aqui ele foi meio irônico, né? Ele deu tipo assim aquela tirada de sarro do rei, né? Respondeu ele: Subi e prosperareis, pois serão entregues nas vossas mãos. Mas estava óbvio que Micaías estava tirando uma cacada do rei. Estava expresso que aquilo ali era uma ironia, né? Uma piada praticamente. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurei para que não me fales senão a verdade no nome do Senhor? Então, aqui é uma incógnita. Olha o que o rei disse. O rei disse: ó, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade? Então ele queria saber a verdade ele queria saber a verdade que Deus falava através de Micaías, mas ao mesmo tempo ele dava ouvido para os 400. Né? E como aqueles 400 o bajulavam, ele se inclinava para os 400. É incrível, né? Que fala é verdade, mas dá ouvido para o falso, né? E ele sabia que aqueles outros eram falsos, no mínimo. Então respondeu Micaías: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá:
Não te disse que este não profetiza coisa boa de mim, porém somente más? Disse mais a Micaías. Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército celestial em pé, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Respondeu ele: Sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o persuadirás, prevalecerás, sai e faça assim. Pelo que agora o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas. O Senhor é quem falou. O Senhor é quem falou o que é mal a teu respeito. Então Zedequias, o que tinha feito os chifres, né, filho de Quená, feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou por mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Descobrirá no dia que andares de quarto em quarto para te esconderes. Então ordenou o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere e o sustentai com pão e água, até que volte em paz. Disse Micaías: Se tornares em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos, já sabemos o que aconteceu depois. Olha que interessante, né? Micaías, que falou a verdade, foi excluído. Ele ficou mal visto. O Micaías, que falou a verdade, os falsos profetas foi que se levantou contra ele. Esse é o caminho que Micaías seguiu. Então, é o caminho. Então, cada um de nós, se eu gosto do profeta Micaías e se eu tenho uma identificação com ele, eu vou seguir o que esse homem falou. Eu vou seguir o mesmo caminho. Porque Micaías, num plano espiritual de identificação, eu me identifico com Micaías. Então, tudo aquilo que Micaías viveu, aquilo que aconteceu com Micaías, o preço que ele pagou por ter falado a verdade, e ainda assim acontecer tudo o que aconteceu, é uma coisa que todos nós estamos sujeitos. Então, cada um de nós, quem tem ministério profético, vai escolher um profeta, né? Nós temos visto que hoje, parece que a grande maioria escolheu Balaão, né? Balaão aí, ele está no top mais, né? Ah, se você molhar minha mão, eu profetizo, né? Se você molhar, me ofertar na minha vida, né? Eu te lanço uma palavra aqui, né? A loucura de Balaão tem entrado, né? E há um espírito de Balaão, né? Não tem como, não, isso é muito palpável, isso é muito claro. Há um espírito de Balaão, assim como tem vários outros espíritos que operam, né? Então muitas pessoas estão hoje se conformando ao espírito de Balaão, né? Infelizmente, então, por causa do padrão de comportamento. Então nós temos que entender a nossa caminhada cristã, e eu acredito em profetas, existem profetas, eu tive o privilégio, né, de estar com profetas, então é muito palpável quem é verdadeiro e quem não é, né? É só olhar todos os profetas, o que esses profetas falavam, o que esses profetas, qual era a expressão de comportamento deles, e se a minha expressão foi trabalhada pelo Espírito Santo para ter uma expressão semelhante ao do profeta, ao profeta que eu me identifico. Quem tem expressão com outros profetas vai com certeza buscar ali, quem tem edificação, o Espírito de Deus ele vai trabalhar essa expressão comportamental na vida dos profetas. De nós, então, existe uma adaptação. Nós somos adaptados segundo o que já teve em nossos, né, pessoas que já passaram de uma mesma linhagem cristã. Então nós precisamos, e a palavra de Deus ela é clara, porque ela é uma fórmula, né? Então se eu escolho um profeta que me identifico, ou se eu sou apóstolo, eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus diz, né? Eu tenho que ter uma expressão comportamental segundo a fórmula, segundo aquilo que é essa bula, né? Essa receita. A Bíblia é uma receita. É só você cumprir o que está escrito nela, fazer o arroz com feijão que não vai ter problema. É só fazer isso, tá? Nós vamos entrar agora
para fechar, isso aqui é uma breve aula. Eu acho que nós vamos acabar trabalhando os caminhos, tá? Acho que nas próximas aulas nós vamos tratar sobre caminhos mesmo. Tem outros vários caminhos, caminhos bons, interessantes, e nós vamos trabalhar. Mas esse, vamos dizer que é só uma prévia daquilo que está por vir, digamos assim, né? E agora nós vamos entrar na última aula, de verdade, para fechar isso, fechar esse tema, esse assunto, e a gente encerrar. E sempre nas nossas aulas, são 4, 5 videoaulas, a gente gosta de dar bem devagarzinho, bem tranquilinho, para dar tempo de você assistir, de você ler, de você, perdão, de você assistir, você reassistir, né? Até que você possa ser adaptado a isso também. Então, nós vamos entrar agora na última videoaula para encerrar esse assunto. Se você tem gostado dos nossos vídeos, né, dê a sua gratificação, compartilhe nas suas redes sociais. Se você quiser se aprofundar mais ainda na espiritualidade, nós temos o nosso e-book Caçador de Serpentes, Tratado de Batalha Espiritual, já está disponível na plataforma, e por um precinho ali bem acessível ali, você pode estar comprando o seu e-book, e com certeza você vai estar adquirindo muito por pouco, né? Isso é fato, né? Por aquilo que o conteúdo tem, conteúdo do nosso livro, e por aquilo que você vai receber, e por aquilo que você vai gastar, com certeza o valor é pequeno e vale a pena, é um investimento que com certeza na sua vida vai dar resultado mais para frente. Amém? Eu sou Ângelo Staniski, muito obrigado por ter ficado conosco até este momento, e vamos agora para a nossa última videoaula.